Mas que história é essa que o Flamengo pode fazer a maior venda da sua história? Vamos falar sobre isso, tem reunião para a contratação de técnicos, beleza? Informação de jornal que a gente vai repercutir aqui, barca de saída do Flamengo e muito mais, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e quem faz aniversário hoje é o Mateuzinho, rapaziada. Então, parabéns ao Mateuzinho, jogador do Flamengo, completando aí 23 anos de idade, um jovem jogador ainda que eu tenho certeza que pode evoluir na sua carreira, né? Tem algumas questões ainda a se resolver, né? Nessas características como jogador, mas hoje é só alegria, felicidade, Matheus, que Papai do Céu abençoe a sua vida e que você retorne naturalmente aos gramados, já jogou aí contra o Grêmio, né? E ajude o Flamengo nessa empreitada aí pela Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, beleza? Galera, e é o seguinte... O Brasil Sub-20 perdeu por 1-0 para o Marrocos Sub-20 num amistoso, né? Não sei o que a seleção Sub-20 lá tá jogando. Pedrão, mas o que tem a ver a seleção Sub-20 com o Flamengo? Tu tá viajando, o que tem a ver? É que o goleiro titular do Flamengo, o Matheus Cunha, na minha opinião, tomou uma falha. O gol do Marrocos foi no cantinho, ele chegou ali mais ou menos o braço e tomou o gol. E aí, em entrevista ao Leonardo Baran, que tá lá cobrindo esse evento, né, esse amistoso, esse campeonato, vou ser bem sincero, não sei o que tá rolando lá na seleção Sub-20, que é a seleção pré-olímpica, aliás, para as Olimpíadas de Paris 2024 do próximo ano, é o seguinte, o próprio Matheus Cunha falou, goleiro de seleção não pode tomar esse gol. Ele mesmo reconhecendo que ele poderia ter defendido aquela bola. E aí, assim que eu ia começar a gravar o vídeo, saiu uma matéria no Globoesporte.com dizendo sobre o Rossi, falando sobre o Rossi. E tá aqui. Rossi completa 70 dias de Flamengo com grandes chances de estrear contra o Atlético Paranaense. Matheus Cunha tem compromisso com a seleção olímpica às 4 horas da tarde, horário de Brasília, do dia 11, e não fará nenhum treinamento antes da partida contra o Atlético Paranaense. Nesta sexta-feira, o Rossi completa 70 dias como jogador do Flamengo. Ele foi anunciado oficialmente no dia 1º de julho e apresentado à imprensa 5 dias depois. Então, hoje ele completa 70 dias de Flamengo e até esse exato momento o Rossi não estreou com o manto sagrado. E aí, ó, tá aqui, ó, o Matheus Cunha tá no Marrocos, como a gente comentou aqui agora. Além de estar bem avaliado pela comissão técnica, né, o caso do Rossi, que ele está treinando muito bem, como eu informei para vocês no vídeo da manhã de ontem, ele é visto em condições físicas e técnicas ideais para estrear. Rossi tem ao seu favor, em relação ao Matheus Cunha, a logística, porque o Matheus Cunha vai ter que fazer uma viagem longuíssima do Marrocos até o Brasil, até o Rio de Janeiro, onde os comandados pelo técnico Ramon Menezes, né? Ele ainda vai fazer mais um jogo lá no Marrocos, como eu disse, no dia 11. Aí depois do dia 11, não sei se no mesmo dia ele vem embora, não sei se no outro dia ele vem embora, no dia 12, mas ele vai enfrentar uma viagem longa, ele vai chegar no Rio de Janeiro, ele não vai participar de nenhum treino e aí aumenta a chance do Rossi estrear com a camisa do Flamengo. Uma outra coisa que agrada ao Sampaoli é o jogo com os pés. Aí tá aqui, ó. Por mais que Rossi já atuasse com os pés e executasse a função de líbero lá na equipe do Boca Juniors, onde, aliás, ele foi eleito o melhor goleiro do futebol argentino, a comissão técnica do Sampaoli não o conhecia ainda. Inclusive, ele na entrevista coletiva, quando ele é apresentado no Flamengo, ele fala sobre essa questão dele jogar com os pés, que ele já teve técnicos que passaram pela carreira dele, que exigiam, né, esse trabalho mais com a bola com os pés e coisa e tal, só que o Sampaoli queria ver. E pelo que o Sampaoli tá vendo, realmente o Rossi tá entregando isso e por conta dessa logística, viagem longa, o Matheus Cunha vai
vai chegar aqui, não vai treinar, o Rossi deve ser escolhido para jogar contra o Atlético. Ontem a gente já tinha um norte, hoje a gente já tem essa matéria do Fred Gomes confirmando, né, essa situação, né, e dando motivos para que isso aconteça, e acho que ele tem que ser o goleiro, tá, gente? Já tinha que ter estreado há muito tempo pelo Flamengo, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, mais uma vez foi enfático no assunto em relação ao estádio próprio do Flamengo. Vamos ver aqui, ele que participou lá da entrevista ao Coluna do Flamengo e falou o seguinte: eu acho que é claro que o Flamengo tem que ter o seu estádio, mas o estádio pode ser o Maracanã, desde que seja uma concessão bem feita e que permita ao Flamengo, inclusive, a fazer obras necessárias para aumentar a capacidade e ter setores populares. Se for o Maracanã, ótimo. E ele fala aqui, mas se não deixarem o Flamengo assumir o Maracanã, o Flamengo tem condições de comprar um terreno, construir um estádio ainda maior que o Maracanã. Mas tudo isso tem que ser planejado, precisa ser colocado no papel, fazer as contas. Não gosto de bravata, gosto de planejamento, falou o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, né? Que iniciou lá o projeto junto com o próprio Landim, que está hoje no Flamengo, e todas as outras pessoas em 2013, quando começou a reestruturação financeira do clube. Eu também acho, eu concordo com o Bandeira, e acho até que não tem que ter essa história, discordo nesse ponto dele, assumir o Maracanã, porque nunca vão deixar isso acontecer, o Flamengo fazer obra no Maracanã, só se o Flamengo comprar o Maracanã, mas quanto seria o Maracanã se o Estado, né, quisesse, né, vender, né, o Maracanã, né, assim, botar a venda para o Flamengo, que eu acho que nunca vai acontecer. Então o Flamengo tem que ir lá, tem que comprar seu terreno e tem que erguer o seu estádio, porque não dá mais para seguir com essa situação. Galera, no jogo contra o Atlético Paranaense, apesar do uniforme, o manto 3 do Flamengo ainda não estar registrado na CBF, existe a possibilidade ainda disso acontecer e o Flamengo estrear o seu terceiro uniforme, que aliás está aqui, ó. Olha como é que é bonita, gente. Eu já mostrei pra vocês, mas tá aqui, ó, o terceiro uniforme do Flamengo. Existe a possibilidade do Flamengo estrear esse uniforme contra o Atlético Paranaense. E aí eu trago uma curiosidade aqui pra vocês, que é o seguinte: Flamengo aplicou 2 goleadas nas últimas 2 estreias de manto 3. Pois é. Em 2021, o Flamengo visitou o Santos na Vila Belmiro e estreou o manto 3 de 2021. Na época, o time era comandado pelo técnico Renato Gaúcho e simplesmente deu-lhe uma goleada de 4-0 na Vila Belmiro, com direito a hat-trick do Gabigol naquela oportunidade, né? Não havia nem torcedores do Santos presentes, porque ainda era aquele auge, coisa e tal, né? Apenas ali os dirigentes, beleza. E em 2022, com o técnico Dorival Júnior, que o Flamengo estreou o terceiro uniforme, era meio que as faixas finas, né, do Flamengo no uniforme e meio que onduladas, né? Acho que vocês estão lembrando qual era essa camisa do Flamengo, esse manto do Flamengo, né? O Flamengo estreou esse uniforme contra o Atlético Paranaense no Maracanã e deu-lhe uma pancada de 5-0, que eu lembro que foi um monte de gol de escanteio, gol de cabeça do Fabrício Bruno, enfim, foi um show de bola do Flamengo, do técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe se o Mengão estrear o uniforme de número 3 aí na partida contra a equipe do mesmo Atlético Paranaense. Olha que engraçado, né, rapaz? São coincidências. Ano passado estreou o uniforme 3 contra o Atlético Paranaense, meteu 5-0. E agora pode estrear de novo. Será que vai ser 5-0? Não sei. Aí é para outro departamento. Eu sei que vai enfrentar o Vidal, né, meus amigos? Tô doido e volte logo esse jogo do Flamengo, que eu não aguento mais ficar sem jogos do Flamengo. Galera, é o seguinte, vamos entrar no mercado da bola. Tem informação de bastidor aí do companheiro Léo José, do Coluna do Flamengo. Nesse jogo do Flamengo de ontem, só para explicar, contextualizar, entre Flamengo e Palmeiras, que teve do Sub-20, o Flamengo venceu na disputa por pênalti, tinha um representante do Arsenal, do Crystal Palace e do Valência. Na verdade, tinham 2 representantes, 2 olheiros que estavam representando o Arsenal, Crystal Palace e Valência, nesse jogo lá em Volta Redonda.
tá? E aí, os principais jogadores que eles estavam observando eram o Everton, meio campo do Flamengo, Everton, o Peterson, atacante do Flamengo, Estevão, meio campista do Palmeiras e, claro, evidentemente, o Lohan, que é uma joia, né, uma jovem promessa do Flamengo, e também o volante Igor Jesus do Flamengo. A gente já vai chegar na questão do Igor Jesus, a gente vai falar sobre renovação de jovem promessa, a gente vai chegar na questão do Igor Jesus pra gente conversar um pouco mais sobre isso aí, tá? E aí é o seguinte, para renovação de contrato, o Flamengo nesse momento, além de procurar o BH, além de procurar também, de repente, aí o Everton Ribeiro, não sei, eu não renovaria com o Everton Ribeiro, já deixei a minha opinião bem clara aqui. O Fabrício Bruno, o Flamengo quer aumentar o salário, apesar de ter um contrato até 2027. O Flamengo ensaia uma renovação de contrato do Vitor Hugo, rapaziada. Pois é, o Flamengo quer buscar renovar o contrato do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ele tem um contrato até 2027, tá? Com a equipe do Flamengo, mas o Flamengo quer perpetuar mais o jogador do time, de repente aumentar a multa rescisória, né? Vai lembrar que a multa do Vitor Hugo já é de 100 milhões de euros, tá? O Flamengo entende que não vai demorar muito para que chegue uma proposta da Europa pelo Vitor Hugo. Por enquanto, o Vitor Hugo, né, já demonstrou que tem a vontade de permanecer no Flamengo e por essa vontade mesmo, tá aqui, ó, Vitor Hugo é um jogador que o Flamengo pensa em renovação de contrato. Mesmo o jogador tendo vínculo longo, o meia tem contrato até 2027, porém, a expectativa e projeção de carreira do atleta fazem o clube sentir a necessidade de se resguardar, né? E justamente tem que ver qual é o salário do Vitor Hugo também, né? Tem um contrato longo, mas a partir do momento que ele vai se destacando pelo time, naturalmente ele vai querer um salário maior e coisa e tal. O Flamengo já quer se resguardar disso tudo, apesar de já estar resguardado, né? A multa do Vitor Hugo para ele sair do Flamengo é para mais de 100 milhões de euros, né, meus amigos? Na verdade, exatamente 100 milhões de euros. Tá aqui, ó, 100 milhões de euros, que em agosto, dia 23 de agosto, 100 milhões de euros valiam 528 milhões de reais. Não sei como está a cotação atual, se está para mais ou está para menos, mas é basicamente isso que é a multa do Vitor Hugo, beleza? E aí, o Arsenal da Inglaterra, que tinha o olheiro representando ontem lá no estádio Raulinho de Oliveira, demonstrou interesse em contratar o Igor Jesus ainda nessa janela de transferências. Mas o foco do atleta nesse momento é ganhar espaço no elenco profissional do Flamengo. O jovem possui um contrato com o clube até 2025. Aí já seria, né, uma ideia, né, uma boa ideia o Flamengo buscar uma renovação de contrato com o Igor Jesus, né? Falando do Igor Jesus, porque 2025, por mais que não seja no que vem, seja no outro ano, né? Se ele se destaca no próximo ano de 2024 no time do Flamengo, ele vai ficar restando um ano de contrato. Então acredito que o Flamengo já deva buscar. A multa do Vitor Hugo hoje, caso o Arsenal venha com tudo e feche uma contratação para o próximo ano, né, pagando uma multa rescisória, o que se tornaria a maior venda da história do Flamengo, porque a multa do Vitor Hugo é de 50 milhões de euros, e eu sinceramente não acredito que qualquer clube da Europa venha e pague isso, porque se pagar vai se tornar a maior venda da história do Flamengo. O Vitor Hugo o Igor Jesus é volante. E para vocês terem uma ideia, saindo do Brasil para a Europa, foi o volante Arthur, que era do Grêmio, foi campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio. Ele sai do Grêmio, vai para o Barcelona e custou um valor, meus amigos, de 30 milhões de euros. Valor esse que não chega a ser a maior venda da história do Flamengo. A maior venda da história do Flamengo foi feita em 2017, 2018, que foi o Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Então, para bater isso aí realmente é bem complicado, né, meus amigos? Mas vamos seguindo aqui. E aí tem a questão do Lohan, que é uma outra questão que o Flamengo vai ter que correr para tratar, porque o contrato do Lohan com o Flamengo vai até julho de 2025, ou seja, até o meio do ano de 2025. Ou seja, no início do ano de 2025, ele já poderia assinar um pré-contrato, né? Então,
tem essa situação também, né, que o Flamengo deve começar a se preocupar, e aí depende também quando ele completa aniversário. Eu não sei exatamente se menores de 18 anos podem utilizar esse mecanismo do pré-contrato, não sei qual é a legislação aqui do Brasil, mas de qualquer forma o Flamengo teria que se resguardar e renovar logo o contrato desse jogador. A multa do Lohan hoje é de 50 milhões de euros, 276 milhões de reais, cotação do dia 4 de julho de 2022. Eu sempre deixo claro as cotações aqui porque vai variando de acordo com o câmbio atual. Então, se você somar aí a multa do Lohan com a multa do Igor Jesus, com a multa do Vitor Hugo, dá mais de R$1 bilhão. Só na multa rescisória desses 3 atletas, que tem um potencial de venda absurdo para a Europa, Igor Jesus, Vitor Hugo e o Lohan, que para mim é o maior deles, é o mais jovem, que tem 16 anos de idade, só pode sair com 18 naturalmente. Cara, juntando essas 3 multas dá mais de R$1 bilhão. Então a expectativa para pingar dinheiro no Flamengo, fora as outras coisas, enfim, e aí, né, por isso que a gente fica chateado, né? Quando o Flamengo já tá fora de uma Libertadores, já tá, porque ganha tanto e tá aí, né? Mas vamos lá. Galera, vamos falar agora sobre mais saídas, tá? Aquelas saídas são pro futuro, acho que eu vou falar agora também, mas para um futuro próximo, que é a saída do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, do Davi Luiz e também do Pablo. Ou seja, só que eu falei 1, 2, 3... 4, 5 nomes que devem sair do Flamengo, formando aí uma verdadeira barca de saída do Flamengo. Só botando um asterisco aí na questão do Davi Luiz, que vai ter o seu contrato renovado naturalmente, aí teria que entrar em acordo com ele, ou ele acabar sendo negociado, e também a questão do Pablo, que ainda tem um contrato mais longevo com o Flamengo. O Pablo, por exemplo, tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2025, né? Então, é um jogador que tem um contrato mais longo, dependeria de uma negociação, né? O Flamengo teria que negociar o jogador com algum outro clube para que ele saísse do Flamengo, mas basicamente por esses deve ser formada a barca de saída do Flamengo. Inclusive o companheiro Nicola lá no seu canal do YouTube relatou essa situação, beleza? Vamos lá, pessoal, ó! Segundo matéria do jornal O Dia, do Fabrício Lopes, diretoria do Flamengo tem 2 nomes para o cargo de treinador em 2024. Segundo informações do Fabrício Lopes, a cúpula do Flamengo pensa em 2 nomes para o cargo de técnico. O Tite, que está desempregado desde a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo, e também Carlos Carvalhal, o português que a diretoria do Flamengo já tentou contratar em outras oportunidades. Além disso, o Masqueria já teria um acerto com um dos 2 para a próxima temporada, rapaz. Olha aí, informação do Fabrício Lopes. Gente, eu não duvido disso aqui, tá sendo bem sincero com vocês, respeito a informação do Fabrício Lopes do Jornal Dia, eu não duvido disso aqui, até porque isso no futebol é normal. Ah, mas o Sampaoli tá lá, meus amigos. Quando o Jorge Jesus vem pro Flamengo, o Abel Braga ainda era técnico do Flamengo. E o Flamengo foi lá, o Abel descobriu e pediu demissão. O Dorival, né, deixou o Ceará e veio pro Flamengo. Então, tanto da parte do clube, tanto da parte do treinador, existe sim essa história de você pegar, negociar, mesmo estando em um clube, ou mesmo você tendo um técnico empregado. Isso aí é a coisa mais natural do futebol. A não ser que, sei lá, o Sampaoli vença a Copa do Brasil de forma espetacular, o Flamengo, mesmo que não seja campeão, faça um resto de campeonato brasileiro espetacular, jogando fino na bola, aí pode resultar, né, na permanência do Sampaoli. Que por mais que a gente, pô, Pedrão, o Flamengo venceu o Botafogo, o Sampaoli agora vai ficar até a final da Copa do Brasil, né? Para depois aí, a gente não sabe como é que vai ser, dependendo do resultado. Futebol, infelizmente, é isso, né, gente? Principalmente, sobretudo, no Flamengo, né, meus amigos? Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações negras.